Ah, mas enfim, galera, a boa pra hoje é o seguinte: nós vamos acompanhar os resultados que rolaram nesse fim de semana, né? Então, do que ficou pendente da semana passada, eu tenho pra ver essas cartas aqui, ó, da Original Artwork Collection. Eu fiquei devendo dar uma olhada nessas cartinhas aqui, mas ao mesmo tempo, em paralelo a isso, teve torneio no fim de semana, né? Teve torneio no fim de semana que foi o ICS Montreal. E, obviamente, em paralelo a esse ICS, que foi do formato avançado, você teve o formato de Genesis em paralelo lá em Montreal, no Canadá. Eu não sei como que é a questão de logística, né, para poder viajar para esse local em específico do Canadá. Eu já ouvi algumas pessoas falando que a logística para viajar para alguns locais do Canadá é meio ruim, mas eu não sei se era Montreal ou se era Toronto. Eu não lembro disso. Mas, e por causa disso, acaba tendo menos pessoas de fato, porque é uma ICS na América do Norte. É um bagulho grande, né? E se a gente der uma olhada aqui, ó, nos ICS, nós tivemos, do formato avançado, 755 jogadores, né? O que não é lá tanto. É mais do que um torneio no Brasil que rolasse? É, mas, porra, é um torneio na América do Norte, no Canadá, caralho. E no Genesis teve 169 pessoas, né? Então, a gente vai comentar um pouco sobre esses torneios e dar uma pincelada, né? Em todo caso, a gente vai começar dando uma olhada no torneio de... Na verdade, deixa eu até procurar aqui, galera, porque tem um bagulho. Eu vou acessar o site da Konami. Ah, que interessante, os caras estão ganhando Giant Card. Olha só, falando sobre premiação, se a gente olha aqui no blog da Konami, ó, tava até tentando procurar aqui, parte do que a galera recebia na premiação era isso aqui, né, ó. Não sei se tá todo mundo ligado, mas tinha esse Another Verse, que era uma prize card que a galera ganhava, e aí esse é o troféu, né, que vinha com o boneco embutido assim, ó. Daí tem a premiação dos dados, tem o Effect Value Card Trooper, daí tá vindo esse novo packzinho aqui pra galera que fica dentro do top 32. Mas isso aqui mudou, tá? Isso aqui teve mudança recentemente. Ao invés de o Effect Value, eles trocaram pro College com... Não foi com College, foi com a Call of the Haunted, né? Com a arte da Belly, se eu não me engano. E um Card Trooper eles trocaram por um Solen, se eu não me engano. Mas, recentemente, eles mudaram, né? Essa premiaçãozinha que não é o Anotherverse. Eles mudaram um pouco o bagulho e passou a ser, ó... Cadê? Não é aqui, né? Não é aqui. Isso aqui, ó. Passou a ser esse o troféu. Porque eles fizeram um novo Blackluster, uma carta do Blackluster pra ser a premiação. E isso aqui... melhora legal, tá? Porque a arte é um Blackluster, né? O Envoy of the Beginning. E é uma puta carta maneira. Com a arte alternativa. E aí isso dá muito mais valor, né? Pro bagulho, pros produtos. E uma parada que eu não sabia, mas que parece que eles estão fazendo, ó. É o mesmo cara. Olha só. Eles estão dando pro primeiro colocado no suíço... Eles estão dando um Oversized Version, ó, da atual Prize Card. Interessante isso aqui, né? Alguém sabe se isso já acontecia? Eles davam essa Giant Card da Prize Card para o primeiro colocado do suíço. Eu não lembro de ter visto isso em lugar nenhum. Então, tipo, você acaba ficando muito motivado a terminar em primeiro no suíço. E é difícil pra caralho. Mas você fica muito motivado a terminar em primeiro no suíço, porque você ganha uma Giant Card. E no caso do formato avançado, esse filho da puta aqui, ó, ficou em primeiro no suíço, aparentemente, e ele ganhou o ICS Montreal, ó. Então, além de ter ganho essa Giant Card aqui, ele ganhou esse troféuzinho novo, né? É o primeiro torneio que deu esse troféu. E ele ganhou a Giant Card com a arte que ele escolher. Que aí você vende fácil por $5.000, né? No mercado secundário por aí. Então, pô, interessante. Porque dificilmente... Não sei se dificilmente, mas... Acho que não é tão frequente assim. O cara que termina em suíço o torneio ganhar o torneio também. Então, se você termina o suíço em primeiro e não ganha o torneio, você ganha uma Giant Card com a arte da Prize Card. O que daqui a pouco talvez fique um pouco saturado no mercado, não sei. Mas ainda assim é uma puta premiação maneira, eu acho, né? E como o Genesis dá a mesma premiação, adivinha quem ficou em primeiro lugar no suíço? O que ele ganhou? Exatamente, a literal mesma coisa do que o cara que ficou em primeiro no formato avançado, que é essa mesma Giant Card. E o campeão ganhou o mesmo troféu.
que o cara do avançado ganha. E também ganha uma Giant Card na arte que ele escolher, né? Então, o torneio de Gênesis premia literalmente igual o ICS do avançado, mesmo que a diferença de jogadores seja discrepante. A Konami tá metendo ficha pro torneio de Gênesis poder virar, né? O torneio competitivo de Gênesis poder virar, porque pagar a mesma premiação. E olha que o ICS Montreal aqui, ó, teve poucas pessoas. Pagar a mesma premiação para um torneio que dá 755 pessoas, para outro que dá 169, você ter que pagar a mesma coisa para os dois torneios, é sinistro. E sem falar que no torneio anterior, nos continentais e até no ICS de Columbus, a diferença é mais brutal ainda. Olha só essa porra. O ICS de Columbus, lá em maio, teve 1.618 pessoas, porque foi nos Estados Unidos, né? 1.618 pessoas no formato avançado. Enquanto no Gênesis, o torneio que dá a mesma premiação deu 175 pessoas. Puta que pariu. E lembrando que se você quiser comprar suas cartas, vou te recomendar a loja do Mario, a loja MM Bros, onde você pode encontrar grande parte das cartas que você precisa, desde a raridade mais alta, a raridade mais baixa, sempre com renovação de estoque de produto, para você poder gastar o seu rico e suado dinheirinho, ficando cada vez mais pobre, enquanto o vendedor fica mais rico. Acesse a loja MM Bros por dentro da MyPcards e tenha uma compra segura. E claro que você vai usar o meu cupom de desconto para economizar na sua compra e não ser um otário pagando caro em papelão colorido. Use o meu cupom PAGUEMENOS. Então lembre-se, se você não quer ser otário, então compre na loja do Mario. Mas, diante disso, a gente vai ver os resultados dos torneios, tá? Volta ao... A gente vai ver um pouco os resultados dos torneios, porque eu fiquei curioso. Olha só, o que rolou nesse fim de semana no Gênesis. Olha o que rolou. Lembra da última banlist que a Konami soltou? Não lembra? Vamos dar uma olhada aqui, irmão. Lembra que teve o último ajuste de pontuação no Gênesis? E o Blitzkrieg despontou como Tier fucking 0, tá? Tier 0. Eu vou trocar pra cá só pra gente poder se ligar no seguinte. Os últimos torneios que a gente teve foram os continentais. Cara do céu, os continentais foram brutais de Gênesis, tá? Na Oceania, dentro do top 8, tiveram 5 Blitzkrieg antes da última banlist. Se você olha para o outro continental, o europeu, esse teve menos. Dentro do top 8, teve 3 Blitzkrieg. Mas, olhando para o Gênesis, isso não é comum. Mesmo o Kyutani, que a Konami viu lá no Proto ICS, que era o dominante e tal, era mais ou menos isso aí, tá? Que o Kyutani tinha. Mas, em um dos continentais, teve mais de 50%. E você tem na América do Norte o Blitzkrieg tendo 7 slots dentro do top 8 nos continentais, tá? O Blitzkrieg. Por que eu tô falando do Blitzkrieg? Porque ele teve esse impacto todo e a Konami, se fez de ceguinha. Porque na hora de fazer a porra do post lá no blog deles, pra poder falar da banlist que eles iam soltar, o que eles falaram? O uso total do Blitzkrieg foi uns 50%. Não tem tanto... Então, não precisa de tanta banlist, não é mesmo? Tudo bem, ele chegou irritado. Tinham cerca de 40 pontos no Blitzkrieg quando ele chegou. Mas pro Gênesis, convencionou. A gente viu que o nível de poder dele tá muito além do que é o aceitável pro Gênesis no momento. A ponto de, no começo, olha só como isso é ruim pra Konami como um todo, tá? No começo da tentativa de emplacar um formato alternativo competitivo, porque o Gênesis, para Konami, ele não é só um formato alternativo para converter o jogador antigo que não queria ver Link e pêndulo. Essa foi a forma inicial com que eles venderam. Depois, tentando emplacar isso na comunidade como um todo, a Konami partiu para agressividade de premiações, irmão. A premiação que a Konami tá dando pro Gênesis, que é um torneio que converte muito poucas pessoas jogando, eles dão a mesma premiação do ICS avançado. O ICS que a galera tá jogando há tantos anos, que a galera se fode há tantos anos com premiações ruins. Agora as premiações melhoraram levemente, entende? Em comparação ao que era antes, estão muito melhor a premiação do ICS avançado, em que a Konami joga, a galera joga há vários anos se fudendo pra poder ser foda, pra poder ganhar e tal.
Aí aparece um formato alternativo do nada. E esse formato alternativo, que teoricamente te retorna pro Yu-Gi-Oh! Raiz, ele faz com que você tenha essa questão de eu vou capturar o jogador antigo de Yu-Gi-Oh! Eu vou capturar o jogador que quer o jogo mais simples. Eu vou capturar o jogador que quer ver o pote da ganância. Sabe as cartas banidas? Você pode usar. Eu vou capturar o jogador que não quer ver links e pêndulo e tal. Mas além disso, só isso não segura o jogo, é óbvio. Ela precisa que isso seja jogado competitivamente, porque é o público competitivo, via de regra, que vai sustentar esses formatos. Então, eles colocaram a mesma premiação do formato avançado no Gênesis, irmão. Olha isso, o nível de doideira que eles querem emplacar esse formato. O que aconteceu no momento em que eles começaram a dar premiação de verdade pra esse torneio? Tem um Tier 0. Tem um Tier 0. Tá ligado? No momento que eles querem emplacar o Gênesis na temporada de regional, porque agora todo regional vai ter regional de Gênesis em paralelo. Todo regional vai ter regional de Gênesis e vai dar a mesma premiação que o torneio normal. Todo ICS vai ter um ICS de Gênesis em paralelo e vai dar a mesma premiação no final, mesmo que a quantidade de pessoas seja muito menor. Então, nesse momento em que eles estão de fato emplacando os torneios de verdade, competitivo, tem um Tier 0 no jogo. E não é um Tier 0 que surgiu do nada. Até surgiu do nada, eu acho, lá nos continentais. Mas eles tiveram torneios rodando. Mesmo que o deck tenha sido lançado com pontuação, eles tiveram formas de ver e avaliar os resultados. E o que eles fizeram? Eles tiveram resultado de Tier 0. Porque na América do Norte teve isso aqui, 7 decks no top 8 são Blitzclick. Na Oceania, 5 decks no top 8 eram Blitzclick. E na Europa teve um pouco mais de diversidade, mas o único deck que repetiu foi o Blitzclick dentro do top 8. E por que top 8, T? Porque é quem topa. É a Konami quem diz. Quem faz top 8 é quem topa. Então, olha o nível de loucura. O que eles fizeram na hora de dar a banlist? Eles disseram que o uso geral do deck foi X%. E essa não é a forma de ver. É a forma de ver a conversão disso no top. Olhando a conversão no top, esse deck é Tier 0. Tier 0. No momento em que eles querem emplacar o Gênesis competitivo. Isso é horrível. Para quando você quer emplacar um formato competitivo, começar com Tier 0. Imagina um card game que acabou de lançar e o primeiro formato meta tem um Tier 0. Imagina isso, cara. É o que a Konami tá fazendo. E eles fizeram uma banlist pós-database de Tier 0. O que eles fizeram? Praticamente nada. Eles mantiveram essas cartas disponíveis. Eles mudaram muito pouco com relação aos hits em que eles deram nas cartas. E a Konami fez uma banlist comercial pra cacete, dando hit só em 2 cartas da engine e ainda mexeu essas 2 cartas off-engine pra dizer que fez alguma coisa. Então, eles foram extremamente comerciais no deck Tier 0 do formato que eles querem emplacar, que eles estão investindo grana para emplacar. Eles viram o deck com status de Tier 0, o deck tá tendo representatividade de Tier 0, eles tinham uma banlist pela frente e eles mexeram muito pouco, sendo que o Blitzclick não é um deck de dinheiro da coleção nova. A única coisa que eu consigo ver nesse caso é que eles estão sinalizando o seguinte: olha só, jogador de Gênesis competitivo. Sempre que a gente fizer o lançamento de um deck meta no Gênesis, nos moldes do meta de Gênesis, lembra qual que é o molde do meta de Gênesis que a Konami lança? Qual que é o objetivo do Gênesis? É ser o laboratório, é ser o local para que os decks novos, eles tenham um impacto competitivo que eles não têm no formato avançado. Então, o Blitzclick, o Radiance Typhoon antes, o Qtani sem Rotary, o Dark Lord, agora os Blitzclicks, por exemplo, o Red Dragon Arcfiend, esses decks que são secundários nas coleções e não vão ter chance no formato avançado, eles precisam vender. A Konami tentou achar um lugar para vender esses decks. Esse lugar é o Gênesis. Então, o Gênesis tem um fator comercial de verdade hoje, que é ter um local para você comprar os decks secundários das boxes para jogar o meta do Gênesis, porque o meta do Gênesis serão esses decks novos secundários. O que a Konami tá sinalizando com isso? Olha só, jogador de Gênesis que joga o meta, fique tranquilo que por mais que o deck seja Tier 0, nós não vamos matar ele. Nós não vamos fazer os hits que teoricamente eles têm que ter. Você vai ter espaço para poder jogar com esse deck por 2 formatos. E o nosso hit vai ser esse aqui, ó. Esse vai ser o hit. Por que eu tô falando tudo isso? Porque no último torneio que teve, o ICS Montreal, nós tivemos dentro do top 8 4 Blitzclick de novo. E eu sei que a representatividade aqui, ó, tem muito deck jogando
E dentro do top 32, que estão todos preenchidos, ó, todos estão preenchidos no uso geral. Só tem 6 Blitzclicks. Eu sei que a Konami, ela pode olhar por esse prisma e ser mau caráter e dizer que, olha só, esse deck nem é tão impactante, ele não é Tier 0. A questão, cara, amiga Konami, é que, diferente do formato avançado, em que os jogadores vão jogar com as opções mais viáveis competitivamente para poder jogar o formato avançado, que não é um local convidativo para que novos players vão tentar se aventurar, para você poder se divertir, não é esse o papel do formato avançado. Se um deck é Tier 0, ele vai ter representatividade gigantesca, porque o jogador de formato avançado cortaria a garganta de um bebê para poder ganhar o torneio. Então, no formato avançado, um Tier 0 se sobressai no uso geral mesmo, porque todo mundo tá com um objetivo em comum. O Gênesis tem só 169 pessoas jogando e tem um monte de gente desavisada achando que o Gênesis é o Yu-Gi-Oh! Raiz, achando que o Gênesis é um formato para poder ativar o Pot of Greed, achando que o Gênesis é um lugar para ele poder usar um deck nada a ver para se divertir. Tem muita gente que vai só pra isso. Não é um local competitivo mesmo que a Konami esteja tentando forçar isso goela abaixo. Então, isso acaba gerando uma discrepância do mundo real com o que acontece de verdade no Gênesis. Olha isso. 32, top 32, 6 Gênesis, 6 Blitzclick apenas. Mas no top 16, os 6 passaram. E no top 8 tem 4 Blitzclick. Tem metade do top. Que é algo que, no formato alternativo, porra, cara, pela quantidade que jogou com esse deck, cara, converteu super bem, entende? Esse é o bagulho. Não é todo mundo que vai jogar esse torneio. As pessoas competitivas vão jogar o outro ICS. Porque, por enquanto, a galera, os jogadores competitivos, eles não se ligaram que dá pra farmar grana jogando Gênesis. Eu não sei se eles não se ligaram ou se eles não se importam com isso. Porque o cara pode vir aqui estourar todo mundo e ganhar a premiação de um ICS. Mas o Gênesis hoje não tem esse local competitivo a ponto de ter um uso de Tier 0 no torneio geral. Mas no top de verdade, que é o top 8, ele tem. E é isso que aconteceu, tá ligado? Enfim, eu acho que no final das contas, depois de todo esse discurso, era isso que eu queria falar. Sobre o Blitzclick e como é horrível pro formato alternativo, um jogo novo, ter um Tier 0 agora, tá? Agora, beleza? Mas, o que topou de diferente do Blitzclick, porque como que fica o Blitzclick pós-banlist? Eu não parei pra ver isso ainda, né? O Blitzclick pós-banlist do campeão. Vamos lá, aqui pelo menos mostra, né, a pontuação nas cartas, ó. 3M, 3 Midoriya, 3 Crackle, cada um custando 4 pontos, 3 da loirinha, 2 dessa coisa aqui, que a galera tá migrando ao invés de usar o Thunderclap e ao invés de usar o Raiô. O deck pode buscar o Raiô e ele pode usar o Thunderclap, que não é Floodgate, mas o Raiô é. O Raiô custa 20 pontos. E o Thunderclap agora custa 9. Poderia usar 1, mas não precisa. Então, o nego meteu lá a ficha no Whiskas. Esse cara ainda usou Strava e Foolish Goods. E aí ele tá usando a Breakaway. Pelo menos ele não tá usando Osmo Charm. Mas eu acho que ele até poderia, né? Porque ele tem aqui, ó, 10 com 10, 20 com 14, 34. Ele tem 34 pontos que ele poderia usar 3 de Perlia, por exemplo. Já que, enfim, você pode esperar muitos Blitzclick. Ou 3 Fua, que dá só 21 pontos. Então ele poderia usar 3 Mucharm, mas ele não quis. Então, tipo assim, ele conseguiu montar o deck Tier 0 e ele ainda poderia usar 3 de um dos 2 Mucharm. Ou poderia usar 2 de Mucharm, talvez? Deixa eu ver. Ele poderia usar 18 mais 14, né? Dá 32. Então dá, não dá? Dá pra usar 2, mas tudo bem que 2 talvez não valha a pena, né? Do que usando essa quantidade aí de 2 potes Strava e 2 Foolish Goods. Mas enfim, Mucharm tá caindo T, porque é foda o desencaixe com matchup. Não, mas se você pode usar, João, eu não vejo por que não usar. Não sei. Tipo assim, o meu deck pode usar os 2 Mucharm. Eu não uso? Eu acho que eu uso, cara. Porque não vai ter outros decks. É porque eu entendo que o desencaixe matchup é muito zoado e talvez não tenha tanta carta gratuita de graça pra você suprir quando tiver que fazer o side in e side out, né? Ainda mais que você vai primeiro e tal. Então, eu entendo que tem essa dinâmica, mas eu acho que poucas cartas ganham tempo pra você como ele ganha. E ganhar o tempo talvez seja a forma mais eficiente de baixar o teto do oponente quando ele vai primeiro. Tudo bem que o Mucharm tem que estar pareado, né? Então, realmente tem essa parada e talvez seja de fato esquisito por causa disso. A maioria dos decks não consegue usar os 2. Não, tudo bem. A maioria realmente não consegue usar. E aí, tendo que usar só um, realmente fica esquisito, né?
Apesar do Pearl eu acho que ser mais seguro no meta do Blitzclick, né? Mas, de novo, é realmente ruim. Não, faz sentido o que você tá falando, João. Porque como você olha no resultado geral do torneio, o Blitzclick é tier 0. Mano, olha esse torneio aqui, ó. 169 pessoas, 6 no top 32 do deck tier 0. Em termos de jogabilidade e força, ele é. Mas na conversão do Genesis, que é um barata voa do caralho, um formato não é competitivo, não tem como levar em consideração isso, né? Se fossem 200 pessoas jogando high-end o Genesis aqui, talvez valesse a pena usar o Mucharm Pearl de main deck. E aí isso ia fomentar o giro e a galera tentar usar um deck pra atacar o uso de Mucharm Pearl em todo o deck por causa do Blitzclick no meta. Aí isso ia ter giro, sabe? Ia ter dinâmica de ter um deck no meta que usa e toma tal tech, então eu vou jogar com outro deck que talvez não seja tão longe o nível de poder, mas não toma essa tech que tá todo mundo usando por causa do melhor deck que é o Blitzclick. Aí faria sentido, mas nesse cenário aqui, que a Konami insiste em colocar no jogo, realmente não tem sentido mesmo de ficar usando os Mucharm por causa dele, né, do Blitzclick. Mas olha como foi, né, impactante essa banlixa. O deck vice-campeão foi esse White Forest aqui, que tem que gastar um monte de ponto em engine, né? 25 pontos no Synchro, 22 pontos nessa menina. E só que ele tá usando. Ele não tá usando o resto das cartas que pedem pontuação. Não tá usando o campo, obviamente. Ok, interessante. Daí ele tá usando as 3 Sylvia. Ainda tá usando o Ogre e Fé. Evelyn de main deck. 3 Evelyn de main deck. Ele meteu ficha aqui, né? Radiance Typhon até agora, hein? No largo osso, o Radiance Typhon. 3 Typhon Vision, 2 Shant. 2 do Eldan, aí usa o Noble Knight e o Noble Knight e o Cavalo. E Totem Bird no extra deck. E tipo assim, ó, eu acho isso aqui um deck ótimo no Genesis, tá? E eu até acho que o Blitzclick poderia ser um deck mais assim, ó. Mas o Blitzclick eu já acho que pro poder do Genesis, eu já acho que ele talvez nesse momento, ele tenha que ser um deck que gasta toda a pontuação na engine e ainda tem que ter alguma carta machucada na engine. Ele tem que escolher o que ele vai usar, entende? Já não acho que ele possa usar só engine no deck dele inteiro. Pega os 100 pontos e os 100 pontos é obrigado a botar em todas as cartas Blitzclick. Não. Além disso, ele tem que ter um Whiskers só pra usar, tá ligado? Um Whiskers. A pontuação dele, pra caber consistência e tudo, pra poder usar 3 loirinha, 3 campo, 3 breakaway, ele só pode usar um Whiskers. Então ele já tem que ter um nível de pontuação bem diferente. Usa um Whiskers só e o resto usa as cartas de engine, mas você não pode usar Strava e Foolish Goods, por exemplo. Eu já acho que o Blitzclick tem que ser desse jeito e talvez ainda seja um deck ótimo, sabe? O Radiance Typhon, por exemplo, eu já acho que ele tá no nível interessante, porque a Crosshair custa 7 pontos hoje, né? Então, essa decklist do mano, ele tem tudo na engine, tá ligado? Tudo que ele tem tá na engine dele. O que sobrou foi, cara, esse Cálice, que ele tá usando 3, mas custa 1 ponto, só o Cálice. E só, cara. De resto, ele tá com a pontuação toda dele na engine e no Exceed que ele escolheu usar aqui, ó. Ele poderia, ao invés de usar o Totem Bird, usar 3 Shant, mas é melhor usar o Totem Bird. Aí eu acho que o nível de poder tá interessante. Mesmo que o Radiance Typhon seja um deck legal e uma engine secundária boa pro Goblin, sei lá. Mas vocês estão ligados no que eu tô querendo dizer, ó? Tem outro Blitzclick aqui. Esse aqui não usa Mucharm também? Não usa Mucharm, mas usa 3 Trava. Pois é. O Tier 0 usa 3 Extravagância, tá ligado? Enfim. O one-off de Per Bear Scare é mais útil e confiável que camisinha. Engraçado, né? O Mind Games do Per Bear Scare é muito maneiro, cara. E acho que a Konami falou isso no... A Konami falou isso no blog deles, né? Que o Per Bear Scare acabou sendo uma carta muito, muito, muito usada, mas que eles não viram necessidade de dar pontuação igual eles fizeram no Didi Crow. Porque o Per Bear Scare pode ser counterado por decklist, tá ligado? Que é interessante, é realmente interessante. Esse deck aqui também é interessante, né? Que o cara topou usando esse Dracoteio. Eu acho ainda que o Dracoteio é o deck mais maneiro do Genesis. Eu ainda acho, cara, que o Dracoteio é o deck mais maneiro do Genesis de todos aí. Porque é um deck que você só pode usar engine. Só pode usar engine. Então você vai pro Yu-Gi-Oh! Raiz mesmo, tá ligado? Você vai pra Utopia, que é de fazer um deck que a engine tem cartas que quebram mesa e que você tem tem que ter, né, as Power Card alinhada, mas você tem que usar um monte de bicho pra que as tuas Power Cards tenham efeitos, né?
Então, eu ainda acho o Dracotei um dos decks mais maneiros do Genesis até hoje, tá? Até hoje. Mesmo desse jeito aqui, ó, com essa engine de Predaplant, que aí tem esse custom card e essa carta que é boa com a mini engine de Predaplant, né? Então, é interessante, cara, é interessante. Tem um Invoked aqui, ó, o Invoked Fairy Tail. Ah, o Fairy Tail, inclusive, ele foi bem mexido na última banlist, né, cara? Ele foi muito mexido na última banlist e isso tirou ele do meta, né? Quer dizer, tem um cara que fez top 8 aqui e tem outro que fez top 16 aqui. Não tirou ele do meta porra nenhuma, né? Ele ainda tá aí. É que no reporte da Konami, o Fairy Tail era o segundo deck em representatividade geral, né? Enfim, e aí eles deram pontuação. Tiraram a Snow da lista colocando a 10 pontos, mas colocaram lista em todo o resto. No Ratinho, que agora o nego tá usando one-off. Na Field Spell, que o nego tá usando one-off, custa 10 pontos. E qual foi a outra carta que teve pontuação? Ah, o Exceed, né? A Wicket, que agora custa 10 pontos. Mas enfim, esse deck aqui também é um deck bem digno, tá? Bem digno mesmo. Magnet Warrior top 16, enfim. Eu acho que de Genesis era meio que isso que eu tinha pra falar, né? Demorou pra caralho pra eu conseguir chegar numa conclusão, mas eu acho que eu cheguei e eu fiquei satisfeito com o resultado.